Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos se colocar de pé. Ontem, se eu fosse falar uma palavra ontem fui Irineu, mas se eu fosse falar uma palavra ontem, eu ia usar uma base da mensagem, mas sem nós se combinar, o pai falou o que eu ia falar. Agora olha a preocupação. Mas vamos lá. Irmãos, eu estou acostumado a pregar de noite, assim, sabe? E se eu falar nesta noite, é que eu estou acostumado nesta noite, sabe? Mas mesmo assim, Deus não muda a sua palavra. Amém? Quantos creem que Deus não muda? Amém. Então vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Segunda Reis 2,14, que diz assim: E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre quem? Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor meu Deus, o Senhor conhece meu coração, Pai. Sem o Senhor eu não vou conseguir falar, Pai, a tua palavra. Mas, Pai, como o teu profeta, Pai, uma vez disse, Pai, se William Branham não sair de cena, o Senhor não pode operar. Se o homem não sair de cena, o Senhor não pode operar. Mas se eu sair de cena, ó Deus, eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer algo tremendo, Pai, nesta manhã, Pai. Eu creio, Pai, que os enfermos, Pai, que vieram aqui, Pai, vamos ser curados, Pai. Porque o Senhor já está aqui. O Senhor, a tua presença já está aqui, Pai. Então, ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, purifique, Pai, a tua palavra, Pai. Santifique, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar? Então aqui eu queria falar sobre Elias e Eliseu. Podemos ver ali na história que Eliseu, quando Elias chamou Eliseu ele não pensou duas vezes. Não, Eliseu pegou e seguiu Elias. E Eliseu, de certo, ele ficava admirado com aquele poder que Elias tinha. De certo, Eliseu, ele pensava, bem, mas eu quero ter um poder como esse homem tem. Eu quero ter uma unção como este homem tem. Eu quero ter esse mesmo poder que esse homem, Elias, tem, que esse meu mestre tem. Eu quero conhecer esse Deus que ele serve. Então, havia um clamor em Eliseu. E o profeta fala, se há um fundo clamando, tem que haver outro para responder. Se alguém clamando por cura, Deus vai responder nesta manhã. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda a sua palavra. Então, podemos analisar ali mais o anterior. Que então, quando Elias foi para subir para o céu, Eliseu disse, mas tem uma coisa que eu quero. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Eu quero essa mesma unção que tu tem. Elias disse, é difícil o que está me pedindo. É difícil o que você está me pedindo. Mas então, Elias disse, se você vir eu subindo para o céu, então você vai receber isso. Então, nós podemos ver que Elias subiu para o céu. E Eliseu viu. Eliseu, ele tinha visto que Elias tinha subido para o céu. Então, nós podemos ver então que Elias pegou e jogou a sua capa para Eliseu. Então nós podemos ver que de certo ali, Eliseu ele se regozijou. Ele pensou, bem, agora eu tenho esse mesmo poder. Agora eu sei que tem um Deus sobre mim. Porque essa capa não é uma capa comum, mas é de um profeta de Deus. Amém?
Então podemos ver ali, Eliseu ele estava voltando, de certo ele estava voltando no monte regozijando, de certo ele estava voltando alegre na presença de Deus. Ele estava voltando ali do monte, então de repente ele se deparou com o rio. Bota no 2 Reis capítulo 2, versículo 14. Ele se deparou com o rio. Mas ele disse, bem, se aquele homem, Elias, tinha poder, quando nós viemos para o monte, ele abriu as águas. Ele abriu as águas, Elias abriu as águas. Então, esse mesmo poder que tem nesta capa vai abrir as águas também. Então, nós podemos ver, então, que Eliseu, ele pegou aquela capa e disse, o que ele disse? Ele tomou a capa de Elias, que dele caíra e fez as águas, e disse, o que ele disse? Onde está o Senhor Deus de Elias? O que aconteceu? Aquele rio se abriu. Aquele rio se abriu porque não era Eliseu mais, mas era o espírito de Elias em Eliseu. Era o mesmo poder. E a noiva, o profeta disse que a noiva tem esse mesmo poder. Elias, nós podemos ver que Elias era o profeta. O profeta William Branham era o Elias, tinha um poder no profeta, mas o profeta morreu. Mas o profeta disse que se eu morrer, este mesmo Espírito vai continuar sobre o povo. Então nós podemos ver que esse mesmo Espírito, nós somos Eliseu, nós somos a noiva de Jesus Cristo. Então esse mesmo Espírito tem que continuar em nós. Por quê? Porque Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda a sua palavra. Então o mesmo Espírito que estava em Elias repousou sobre Eliseu. Eliseu, ele morreu ali, mas nós podemos ver no 2 Reis capítulo 13, versículo 21. Eliseu, ele morreu. Mas o que aconteceu? O profeta disse que o homem pode morrer, Deus pode tirar o homem, mas o seu espírito permanece. Nós podemos ver, então, que Eliseu, ele morreu. Então, poucos anos ali, Eliseu já estava só os ossos. Mas nós podemos ver que esse mesmo poder, irmão, ele habita em cada um. Nós podemos ver, então, que tinha um soldado ali que estava numa batalha, e o soldado morreu, e eles não tinham como, onde que eu vou botar esse soldado? O que aconteceu? Sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de... O que aconteceu? E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Por quê? Porque não era Eliseu, mas era o espírito de Elias em Eliseu. Amém? Então nós podemos ver que esse mesmo espírito habita em cada um. O profeta diz na mensagem Vida Escondida com Cristo, parágrafo 40. Quando você vê esses pregadores e coisas que dizem, os dias milagres são passados, e tudo isso é besteira, simplesmente lembre-se, ele não conhece a Deus. Isso é uma coisa certa, pois Deus sempre concordará com sua própria palavra. Certamente ele irá. E não há Espírito Santo ali, é tudo intelectual. Ele pode ser tão polido e reto quanto um cano de arma, mas isso não faz dele certo com Deus, correto? Nunca entrou nesse lugar do qual falaremos em alguns minutos. Esse mesmo Espírito, irmão, ele habita em cada um. Eu ia ler essa mensagem, mas o pai falou ontem. Mas o profeta disse que ele não é só o profeta que tem o direito de orar pelos enfermos. Não é só os pregadores. Quem é o pregador aí? O irmão Edinho prega? Não é só o irmão Edinho que tem o direito de orar pelos enfermos, mas sim é toda a igreja, porque a igreja representa Eliseu, e esse mesmo espírito de Elias está sobre a igreja. Amém? Então nós podemos ver, vou contar uns testemunhos. Uma vez, há uns 7 anos atrás, eu estava ali na casa da minha avó. Eu estava ali e estava chovendo naquele dia.
nós ia no mercado ali, mas estava chovendo, um impedimento, estava chovendo. Mas eu olhei, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, se eu não me engano, pode botar ali. Porque para Deus nada é impossível. Então eu olhei e disse, fui lá na área, dobrei o joelho e disse, Senhor, eu creio que o Senhor é o mesmo Deus. Então, Pai, eu peço agora que o Senhor pare essa chuva, Pai, porque eu creio em Tua palavra. Que o Senhor pare essa chuva, Pai, que nós vamos no mercado, Pai, voltemos, Pai, e não caia essa chuva. Sabe o que aconteceu, irmão? Depois dessa humilde oração, depois de uns 15 minutos, aquela chuva ela parou. Sabe o que aconteceu? Nós fomos no mercado, voltemos, demorou meia hora ainda, demorou muito tempo para depois cair a chuva. Por quê? Porque esse é o mesmo poder. Amém? E a igreja tem esse poder. Amém? Quantos creem que Deus está aqui? Quantos creem? Então há libertação. Se a igreja estiver unida no mesmo espírito, há libertação. Deus não pode trabalhar com a igreja desunida. Não, Deus gosta da unidade. Porque há um poder na unidade. Amém? Se a igreja está unida, Deus pode trabalhar. Agora, se a igreja não estiver, o que vai adiantar o pregador vir aqui pregar, suar a camisa? O que vai adiantar? A igreja tem que estar unida no mesmo espírito. Amém? Então, eu vou contar só mais um testemunho, depois eu vou passar para o pregador, né? Nós tivemos uma campanha de cura divina e libertação ali na Cidade Alta, no trabalho de evangelismo que nós estávamos fazendo. Então, chegou um homem ali, um homem de meia idade já. Ele chegou ali, ele estava com dor nas costas, estava com muita dor mesmo, não conseguia ficar em pé. Então ele chegou assim, ele chegou dessa maneira, com as costas tortas. Então o pai perguntou, o que o senhor quer que Deus faça por você? Ele disse, eu quero ser curado. Eu quero ser curado, eu não quero ter mais essa dor. Então o homem estava assim. E quando o pai disse, Deus está te tocando agora, eu sou de prova, eu estava com o olho aberto e vi, Deus está te tocando agora. O que aconteceu? Aquele homem estava com a costa assim, de repente fez assim. Por quê? Porque esse é o mesmo Deus. Amém? Esse é o mesmo Deus. O mesmo Deus está na noiva. Amém? O poder de Cristo está na noiva. O poder de Cristo não está só no Irineu. Não, o poder de Cristo está aqui, ó. Por quê? Porque Deus está em sua noiva. Amém? Porque não era o pai orando. Não era. Porque olha o que bota Isaías 53, versículo 4. Olha o que deu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos quê? Você foi sarado. Não tem mais demônio que te impede. Por quê? Porque é o mesmo poder na noiva. Amém? Então, nesta noite, Deus está aqui. Não vai ser o homem pregando, porque o homem não consegue pregar sem a presença de Deus. O profeta disse que, às vezes, o profeta ele tem que sair de cena para Deus entrar, porque senão Deus não pode trabalhar. Então, espero que vocês, nesta manhã, creiam que Deus está aqui. Porque Ele está aqui. Então, é essa pequena palavra que eu queria falar, né? Não gosto de demorar muito. Que Deus abençoe a todos a igreja.